A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Esse é o momento do nosso devocional. Vamos mencionar aqui a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, alguns versículos. O primeiro versículo diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Bom, esse versículo, ele realça mais uma vez o grande amor de Deus. E dessa vez pelo fato de fazer de nós filhos por adoção. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Bom, ouvimos na escola dominical, o professor falando que Israel é filho por eleição, nós somos filhos por adoção. Mas temos os direitos, dos filhos por eleição, porque a adoção que Deus nos fez foi uma adoção legal, e o sentimento que envolveu essa adoção foi o amor. A Bíblia diz então, a todos que crê, dê-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E diz aqui, então, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. João disse que ele nos amou de tal maneira. Se o Senhor nos salvasse, se fôssemos detentores apenas da salvação, já seria motivo de entendermos que esse amor é muito grande, por enviar o seu Filho para nos salvar e para nos fazer herdar o céu. Mas Deus quis mais, Ele quis que fôssemos filhos e nos fez seus filhos. E diz aqui o restante do versículo, por essa razão o mundo não nos conhece. Mas a razão do mundo não nos conhecer e não nos reconhecer como filhos de Deus, porque o mundo acha que todos são filhos de Deus. E o motivo deles não nos reconhecer, não nos conhecer, é porque não conhece o autor de tudo isso, não conhece quem criou todo esse propósito, Quando conhecemos a Deus e amamos a Deus, conhecemos e amamos tudo que pertence a Ele. Mas quando não conhecemos a Ele, os propósitos dele são estranhos. Aí disse, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Espiritualmente há uma inimizade muito grande entre Deus e o mundo. Eu lembro que Jesus disse assim, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria tudo que é de vocês. Quer dizer, toda essa fé, todo esse propósito, toda essa vida com Deus, o mundo amaria. Mas o mundo vos aborrece.
porque vocês não são do mundo. A expressão igreja significa um povo tirado para servir a Deus. Tirado de onde? Do mundo. Porque a Bíblia diz: tudo que há no mundo desagrada a Deus, que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aí diz a Bíblia: essas coisas não é do Pai, mas são coisas oriundas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. A palavra de Deus chegou a nos dizer que se quisermos ser amigos do mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. Então, não há nenhuma possibilidade em amar o mundo e amar a Deus. O mundo é natural e o homem natural não conhece as coisas do Espírito, não entende as coisas do Espírito. E as coisas de Deus estão num ângulo espiritual. Mas o homem de Deus, aqueles que são filhos de Deus, conhece bem e entende bem as coisas espirituais, porque são reveladas pelo Espírito Santo. Então veja, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O mundo nos estranha pelo fato de dizermos que somos filhos de Deus e dar frutos de filhos de Deus. Mas o mundo ainda não viu nada. Diz aqui: ainda não é manifestado o que havemos de ser. Agora, de uma maneira aparente, somos filhos de Deus. Mas quando se manifestar, quando Ele se manifestar, que é Jesus, então o mundo verá o resultado verdadeiro de se tornar filho de Deus. Porque diz aqui que como Ele é, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Pensa, se o mundo escandaliza pelo fato de dizermos filhos de Deus, se o mundo se afasta ou nós afastamos de Deus, porque a vida de filho de Deus nos leva a afastar-se do mundo, porque não queremos ser amigo de quem é amigo, de quem é inimigo, não queremos ser amigo de quem é inimigo daquele que nos fez seus filhos e nos amou de tal maneira. Por isso nos afastamos. Mas o mundo ficará surpreso naquele dia em saber que o que somos como filho de Deus é apenas o início de uma grande saga de bênçãos. É apenas o início de uma vida que vai se revelar abundantemente, vai se revelar em perfeição, vai se revelar em glória, vai se revelar como herdeiros de Deus, herdeiros do mundo. Então, irmãos, ficamos felizes e contentemos-nos em poder ser chamados filhos de Deus. E façamos jus a esta graça que Deus nos deu, porque realmente é uma graça, não temos méritos, não merecemos, mas o Senhor fez por amor. Vivamos como tal. Vivamos, façamos jus desse título, filhos de Deus. E não ache estranho o mundo te aborrecer, porque é o que acontece. Não tem como haver vínculo entre o Filho de Deus
e os prazeres do mundo. E aguarde, espere, porque o que o mundo vê em nós não se pode nem comparar do que ele verá quando Jesus se manifestar. Corpo transformado em glória, corpo capaz de sujeitar a si todas as coisas, santos vivendo com Deus eternamente. Então, irmãos, fique firme, vigiai, porque o que Deus tem para nós aqui na terra é só o começo. Aqui na terra é só um título, embora sendo espiritual, e sentimos ele no nosso interior. Sentimos isto. Olha o que diz o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Esse Espírito que mora em nós testifica que somos filhos dele. Portanto, fiquemos firmes, amados irmãos, porque ainda não somos o que havemos de ser. Paulo diz que o peso da agora que sentimos aqui não há de se comparar com a glória que haveremos de receber. É só ficar firme, fiel até a morte. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Amém.